tudo o que precisas de saber para começares a investir em ações. Olá, se não me conhece, o meu nome é Gonçalo Malheiro e sou educador financeiro certificado e, tal como disse agora mesmo, hoje vou mostrar-te tudo o que tu precisas de saber para começares a investir em ações. Se sempre quiseste entender como é que o mercado de ações funciona, que tipos de mercados e de ações existem, os riscos que estão inerentes a este investimento e como é que podes efetivamente começar, então este vídeo é para ti. Vou falar de tudo isto e no final vou partilhar contigo algumas dicas que eu mesmo utilizo quando estou a investir para evitar cometer alguns erros. Se gostas deste tipo de conteúdo, clica já no botão do gosto e subscreve se não estiveres inscrito, porque ajudas imenso aqui o canal. E tenho também de referir que este conteúdo é só e apenas para fins de entretenimento, não representando qualquer tipo de aconselhamento financeiro, recomendação de investimento ou recomendação de estratégia de investimento. Dito isto, vamos ao que interessa e vamos começar pelo básico. O que é que são efetivamente ações? De forma simples, ações são uma pequena parte de uma empresa. Quando compras uma ação, tornas-te acionista dessa empresa, o que significa que um dos direitos que tu tens é exatamente o direito aos lucros dessa empresa, que depois a empresa, a administração, pode decidir se vai distribuir esses lucros na forma de dividendos ou se vai ficar com os lucros para os investir no negócio. Para além desse direito ao dividendo, tens, como é natural, o direito à possível valorização da empresa. Compras uma ação, se a empresa subir de valor, tu tens aquela ação, a ação vale mais e podes depois ir vendê-la ao mercado. Ou seja, quando investes em ações, podes ganhar tanto através dos dividendos como através da valorização do teu capital, a valorização da ação que tu compraste. Por exemplo, imagina que compras ações da Microsoft. Basicamente vais estar a investir no sucesso da empresa. E isso significa que tanto investes para o sucesso como investes para o insucesso. Tanto vais ganhar com a possível valorização da ação, como podes perder, como tens o risco de perder, caso a ação desvalorize. Se a empresa for bem sucedida, as ações sobem. Se a empresa não for bem sucedida, as ações deixam. Bem, e este é o conceito de ação. Mas dentro das ações há vários tipos de ações, certo? Exatamente. E aqui vou falar de dois tipos, que são os principais tipos, que são as ações ordinárias e as ações preferenciais. Porque nem todas são iguais. As ações ordinárias basicamente são as ações ditas normais que te dão direito a votares nas Assembleias Gerais da empresa, mas com as ações ordinárias tu és o último a receber o dinheiro. Ou seja, a empresa vai pagar a toda a gente a que deve dinheiro e tu és o último. Nas ações preferenciais é um pouco diferente. Porquê? Tal como o nome indica, tens preferência. Tens preferência sobre o quê? Sobre receber o teu dinheiro. Basicamente, este tipo de ações não te vai dar direito a voto, mas é um tipo de ações em que tudo está delineado antes de as comprares. Por exemplo, nas ações preferenciais, tu quando vais comprar uma ação preferencial, tu vais ter, por exemplo, um dividendo fixo, ou seja, aquela ação vai pagar todos os anos 3% ou 4% ou 2% de dividendo. Isto, como é natural, pode ou pode não pagar, ou seja, podes ter o dividendo incluído na ação preferencial ou a empresa pode decidir não pagar dividendos nas ações preferenciais. Mas, basicamente, em caso de falência, nas ações ordinárias tu és o último a receber, nas ações preferenciais tu vais receber primeiro do que as ações ordinárias. Ou seja, tens preferência sobre esses acionistas. O mesmo se passa com o dividendo. Imagina que a empresa delinea, tal como eu referi, um dividendo de 3%. Primeiro o dividendo é pago aos acionistas preferenciais. E só depois, se sobrar dinheiro, é que os acionistas ordinários vão receber o dividendo. Os acionistas preferenciais têm sempre um pouco menos de risco agregado, mas geralmente este tipo de ações é também mais caro. E bem, aqui diferenciamos estes dois tipos de ações quanto à natureza, digamos assim, da ação em si. Mas, dentro das ações, há também vários tipos de ações mediante o objetivo do investimento. Certo? E em primeiro lugar vou falar, por exemplo, nas ações de crescimento. Geralmente este tipo de ações pertencem a empresas mais pequenas, com uma capitalização de mercado mais pequena. São empresas que investem todos os lucros que têm para dentro da empresa, para crescer o mais rapidamente possível, por exemplo, como startups de tecnologia. Este tipo de ações geralmente é muito mais volátil, mas tem também um potencial de retorno muito superior a outros tipos de ações, por exemplo, as ações de dividendos. E com grande potencial de retorno, vem também mais risco agregado. E como referi anteriormente, geralmente estas ações pertencem a empresas que são mais recentes, que têm poucas provas dadas, a sua ação é muito mais volátil e a sua probabilidade de falência é também muito superior. Dou-te um exemplo de uma ação de crescimento em que eu mesmo investi, a Tattooed Chef, que na minha opinião tinha muito potencial. A empresa valorizou até bastante, mas chegou a uma altura
em que estagnou, as ações começaram a vir por aí abaixo e a empresa foi à falência. Ou seja, as suas ações passaram a valer zero, o meu investimento passou a valer zero. Depois temos as ações de dividendos e este tipo de ação geralmente pertence a empresas já bem estabelecidas no mercado que pagam um dividendo regular e de forma muito consistente, mas onde o potencial de crescimento é também mais reduzido, daí também o pagamento deste dividendo consistente para recompensar os acionistas por investirem na empresa. Se não têm muito potencial de crescimento, têm de os recompensar de alguma forma. Essa forma são os dividendos. Neste tipo de ações, o risco reduz drasticamente comparando com as ações de crescimento, sendo que, atenção, existe sempre risco, estamos a falar de ações, mas o risco reduz porque são empresas muito mais estáveis, já muito bem estabelecidas, com provas dadas e, em muitos casos, empresas com várias décadas de existência. Em terceiro e último lugar, vamos falar das ações de valor. Quando falamos em ações de valor, geralmente falamos de empresas que já estão também bem estabelecidas no seu mercado, mas que geralmente estão subavaliadas, ou seja, estão abaixo daquilo que é considerado o seu valor intrínseco. Mas este tipo de ações, comparando com as ações de dividendos, tem um potencial de crescimento muito superior, como é natural, abaixo das ações de crescimento. E agora tu perguntas-me, Gonçalo, mas como é que eu sei se uma empresa está ou não abaixo do seu valor intrínseco? E digo desde já que não é fácil. Existem vários modelos para calcular esse valor intrínseco e não é algo que é linear, ou seja, por exemplo, eu posso calcular um valor intrínseco que é diferente do teu valor intrínseco e podemos até usar o mesmo modelo. Porquê? Porque tudo depende das perspectivas que nós temos para aquela empresa para o futuro. Se achamos que vai crescer a uma taxa de 5% ao ano, 7% ao ano, 20% ao ano durante os próximos 5, 10, 15 anos, tudo é muito subjetivo. Tal como referi, tens vários modelos para o fazer, por exemplo, o modelo de múltiplos, o modelo do Discounted Cash Flow, ou fluxo de caixa descontado, tens também o modelo que tem em consideração os capitais próprios da empresa, ok? Tens vários modelos que podes utilizar. E cada tipo de ação vai ter as suas vantagens e desvantagens, certo? Tu deves de analisar qual é o tipo de ação que mais se enquadra com o teu perfil de investidor. Por exemplo, as ações de crescimento vão ter mais risco do que as ações de dividendos. E se tu és um investidor um pouco mais conservador, se calhar mais facilmente vais para ações de dividendos. Ou podes nem sequer querer investir em ações porque não vai de encontro ao teu perfil de investidor, certo? Deves analisar qual é o tipo de ações que se enquadra no teu perfil e se algum tipo se enquadra. Agora, passando a parte dos tipos de ações, vamos falar em mercados. Vamos falar nos tipos de mercados que existem. E existem essencialmente dois tipos de mercados. Mercados desenvolvidos e mercados emergentes. Os mercados desenvolvidos são os mercados dos países mais desenvolvidos, digamos assim, Estados Unidos, Alemanha, França, geralmente são países onde as economias são mais estáveis, com moedas fortes e onde as empresas já têm um longo histórico de desempenho. E as empresas destes mercados geralmente dão-nos mais segurança e mais previsibilidade, como é natural, dependendo do tipo de ações que escolhes. E depois tens os mercados emergentes, que são mercados de economias em crescimento, por exemplo, Brasil, Índia, México, a própria China. Estes mercados vão oferecer-nos mais oportunidades de crescimento, mas trazem também mais riscos derivados exatamente da instabilidade política, instabilidade económica e também instabilidade a nível monetário, porque geralmente são países que utilizam moedas mais fracas. Por exemplo, o real brasileiro, o peso mexicano, etc. Uma boa estratégia pode passar, por exemplo, por misturar estes dois mercados e podermos ter tanto segurança dentro do nosso portfólio do lado dos mercados desenvolvidos, tanto crescimento do lado dos mercados emergentes. Eu pessoalmente invisto apenas nos Estados Unidos, mas é uma preferência minha. Tu deves analisar e ver se faz sentido investir nestes dois tipos de mercados ou não. Bem, agora que já sabes o básico no que respeita a ações, o que são ações, tipos de ações e tipos de mercados, vamos começar a investir. E agora vou dar-te um passo a passo muito simples. Em primeiro lugar, escolher uma corretora e abrir conta. E aqui tens de ir pesquisar, analisar e ver qual é a corretora que mais se adequa àquilo que tu estás à procura. Desde a plataforma em si, o aspecto da corretora, as taxas que cobra, os produtos que oferece. Imagina que queres investir em mercados emergentes. Será que aquela corretora te oferece ações daquele mercado emergente em que tu queres investir? São perguntas que tens de fazer para que consigas escolher a corretora correta para ti. Para além disso, tens também de escolher uma corretora que está regulada e que preferencialmente tenha boas reviews, ou seja, os clientes gostam de utilizar esta plataforma. Alguns exemplos de corretoras que eu gosto bastante são a XTB, a Trading212, Trade Republic, a própria Freedom24, são todas corretoras que eu utilizo pessoalmente e que gosto bastante. Depois de escolhida a corretora e de aberta a tua conta, tens de definir
quanto é que queres investir. E aqui deves começar com um valor com que te sentes confortável, sejam 50 euros, 100 euros, 10 euros, o que for. O importante é que comeces a investir e que comeces também a ver e a lidar com as emoções do teu dinheiro investido estar a subir, a descer, estar estagnado. É importante que comeces para começares a entender como é que o mercado funciona e as oscilações que o mercado pode ou não ter. Em terceiro lugar, e sabendo que já tens uma estratégia definida, sabes onde é que queres investir, ou seja, mercados desenvolvidos, mercados emergentes, tipos de ações, etc., tens de pesquisar empresas dentro daquilo que tu estás à procura. E aqui eu comecei por procurar empresas que eu conhecia e que utilizava quase todos os dias. Por exemplo, fui pesquisar pela Netflix, pela Johnson & Johnson, que tem várias marcas que eu utilizo, a Pepsi, Coca-Cola, são tudo grandes empresas bem estabelecidas e que eu sei as marcas que estas empresas têm dentro de si e sei que eu gosto de utilizar os seus produtos. Ou seja, deves procurar empresas que, em primeiro lugar, se adequem ao teu perfil de investidor e, em segundo lugar, por exemplo, que tu utilizes no teu dia-a-dia. Mais uma vez, Apple, Netflix, Tesla, o que for. Na minha opinião, e mais uma vez não é aconselhamento financeiro, o melhor primeiro investimento são sempre ETFs. Porquê? Porque quando começas a investir, estás logo bastante diversificado, seja um ETF americano, mundial, europeu, o que for. Quando começas, estás diversificado, não tens o problema de estar investido apenas numa empresa. E investir em ETFs foi exatamente aquilo que eu comecei por fazer. Eu comprei primeiro um ETF e depois fui pesquisar empresas que eu conhecesse, que eu utilizasse, etc. Porque quando começamos, muito provavelmente não vamos ter o conhecimento necessário para avaliar empresas, certo? É a minha opinião, e daí eu começar por ETFs e depois sim começar a aprender e a ir para empresas que nós conhecemos. O quarto e último passo é comprares a ação ou ETF que tu queiras, acompanhares o teu investimento e começaste a investir na Bolsa de Valores. E lembra-te que quanto mais cedo começares, mais cedo vais aproveitar o poder dos juros compostos. Bem, agora vamos falar de dois riscos e como é que podemos gerir esses riscos, que são exatamente o risco de perderes dinheiro, do teu capital desvalorizar, e também o risco cambial, ou seja, o risco de, por exemplo, investires em dólar ou investires em iene, o que quer que seja. Porque investir em ações pode ser muito recompensador, mas tem também riscos agregados. Começando por falar na desvalorização ou na perda total do teu capital, apesar de não ser muito comum, mas de acontecer. Tal como no exemplo que eu te dei da Tattoo Chef, em que eu investi e perdi o dinheiro todo que investi, deves ter muito cuidado com esse risco. E como é que podes gerir, de certa forma, esse risco? Por exemplo, eu ao investir na Tattoo Chef, eu sabia que era uma ação de crescimento. Eu sabia que existia a possibilidade da empresa ir à falência. O que é que eu fiz? Investir dinheiro que eu estivesse confortável em perder. Porque o que aconteceu foi que efetivamente perdi esse dinheiro. Ou seja, a forma que tens de gerir esse risco da perda total do teu capital é exatamente em investires dinheiro apenas que estás disposto a perder e nunca estares demasiado exposto a esse tipo de ações, porque já sabes da existência dessa possibilidade. Em termos de desvalorização de capital, a forma que tens de gerir esse risco é exatamente de diversificares. Porque se tu tiveres entre 15 a 20 ações, se 2 ou 3 ações caírem, tens as outras 12, 13, 17 ações que poderão subir e compensar as perdas que registaste nas outras ações. Porque podes sempre fazer um mau investimento e tens de estar preparado para isso. Dentro deste risco de desvalorização ou perda total do capital, tens vários riscos agregados e aqui eu vou aprofundar um pouco mais. Por exemplo, tens o risco que é específico da empresa, que está mais ligado à administração, à gestão da empresa, à qualidade dos produtos daquela empresa. Depois tens o risco que já não é bem específico da empresa, é mais um risco de mercado, é um risco macroeconómico, que está mais ligado ao nível global, a como é que está a economia, como é que está o mercado bolsista, etc. E aqui eu estou a enumerar apenas 2 dos inúmeros riscos e tipos de riscos que existem. Pronto, e depois falamos do risco cambial. Nós falamos na perda ou desvalorização do nosso capital, vamos falar agora no risco cambial, no risco de câmbio. E vou dar-te um exemplo para que seja fácil de entender. Imagina que antes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia existir, tu tinhas investido na Rússia, ok? Tinhas investido em rublo, que é a moeda deles. Assim que surgiu aquele conflito, as ações e a moeda do país vieram por aí abaixo. Ou seja, tu ias perder não só pela desvalorização das tuas ações, como também pela desvalorização da moeda. Ou seja, a valorização ou a desvalorização potencial de uma moeda é também um fator que deves ter em consideração. Por exemplo, se quiseres investir na América, tu podes investir tanto em dólar como em euro. Se investires em dólar, se o dólar cair, mesmo que as tuas ações subam, tu não vais ter um lucro tão grande porque o dólar caiu, ou seja, os teus investimentos
perderam valor de certa forma. Mas se o dólar subir e as tuas ações subirem, tu vais ter um lucro ainda superior porque tens o lucro das ações e tens o lucro do câmbio, ou seja, o lucro do dólar ter valorizado. Como vês, é um fator muito importante quando estamos a investir. Bem, agora para terminar, vou dar-te aqui algumas dicas que eu mesmo utilizo e também alguns erros que deves evitar. Em primeiro lugar, nunca deves tentar prever o mercado, porque ninguém consegue prever exatamente aquilo que vai acontecer, é impossível. Na minha opinião, aquilo que é correto e é aquilo que eu faço é investir de forma consistente e não dar muita importância àquilo que o mercado faz no curto prazo, mas sim o que o mercado faz no médio ou longo prazo. Porque se tu olhares para o SP500 nos últimos 50 anos, foi sempre a subir. Mas se tu olhares para períodos curtos no tempo, por exemplo, a crise de 2008, a crise de 2000, a pandemia de 2020, são períodos em que o mercado caiu imenso e onde te podias assustar muito. É importante é que tenhas consciência que no longo prazo, nos últimos 50 anos, o mercado sempre subiu. Em segundo lugar, uma dica que te dou é exatamente investires em conhecimento. Porque aprender sobre os mercados e também sobre as empresas específicas em que queres investir é essencial para que consigas ter bons resultados dentro deste mercado. Por exemplo, livros, cursos, vídeos de YouTube são ótimas formas que tens para adquirires conhecimento e para aprenderes um pouco mais sobre os mercados. Por exemplo, este vídeo é uma forma que tens para aprenderes um pouco mais e para adquirires mais conhecimento. A terceira e última dica, não investes com base no que os outros dizem. Deves fazer sempre a tua própria pesquisa, porque imagina que investes numa ação, se não souberes o porquê, vais comprar e nunca vais saber quando é que deves vender, se deves vender, não vais saber nada porque não sabes o porquê de teres comprado. Ou seja, quando não sabes o porquê de um determinado investimento, vai surgir todo um outro leque de problemas com que vais ter de lidar. Ou seja, quando investes, investe pela tua própria cabeça, faz a tua própria pesquisa e entende o porquê de estares a comprar aquela ação. E o mais importante de tudo, não tenhas medo de começar. O mais difícil é sempre dar o primeiro passo. Por isso, começa com pouco dinheiro e à medida que vais passando tempo no mercado, vais adquirindo conhecimento, vais entendendo como é que tudo funciona, vai investindo cada vez mais e mais e mais, à medida que te vais sentindo confortável para que consigas, quem sabe, reformar-te com os investimentos que fizeres na Bolsa de Valores. E bem, chegamos ao final do vídeo. Se gostaste, não te esqueças de clicar no botão do gosto. Se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que eu coloco um vídeo novo. Vais ter na descrição os links para as minhas redes sociais todas, o meu Instagram, TikTok, o meu Threads, o X também, onde eu tenho colocado conteúdo mais regular. Abri também recentemente uma comunidade no WhatsApp, onde consigo ter um contacto mais direto contigo. Podes tirar-me as dúvidas que tu tiveres e eu vou responder sempre que me for possível. Se eu não conseguir ajudar, alguém na comunidade te vai ajudar e te vai esclarecer essas dúvidas. Vais ter o link para essa comunidade do WhatsApp dentro do meu canal de transmissão no Instagram. Basta entrares no canal de transmissão, andas um pouco para cima e tens lá o grupo do WhatsApp. E bem, por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.